Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô mais uma vez com o PH e com o Matuca para falar de muita macumba. Antes de tudo, vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem e compartilhar esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente fala aqui de macumba de uma forma diferente. E a gente quer que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas. Bom, a gente vai pular aqui um pouco a introdução, da gente perguntar quem que é o PH, porque a gente já fez a parte 1. Mas eu já vou direcionar uma pergunta aqui para o PH. Qual a importância de falar dos chakras dentro da Umbanda? Salve, salve, Axé, Saravá, Mojubá, muito bom estar com vocês aqui, meus irmãos, minhas irmãs, salve Matuca, salve Vitória, salve todo umbandista que está acompanhando a gente. Bom, chakras na Umbanda, né? Então a gente contou ontem, né, no último entrevista, uma história longa e, de fato, até os chakras na Umbanda faz parte dessa história longa aí, porque o livro não tinha pretensão, né? Então a gente tem um livro, nós, umbandistas, lançamos esse livro, falo nós porque uma ferramenta aí, mas como a gente tinha falado ontem, né, sobre a questão de eu ter passado pelo esoterismo, ter passado pelo ocultismo e tudo mais, o livro tem uma ligação com tudo isso daí. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre o ocultismo mesmo, eu falei que eu comecei a estudar sobre projeção astral, né, que foi o que estava me pegando, e em seguida foi o assunto de chakras mesmo. Porque até aí quando você fala, pô, eu tô travado aqui na cama, tem uma coisa acontecendo, aí se não é o demônio, o que que é? Né? É o seu espírito, né? Mas o seu espírito está ligado em alguma coisa. E de fato, né? Quando a gente está fazendo a projeção astral, o seu espírito sai, mas existe um elo ali, alguma coisa que a gente chama de cordão de prata. E esse cordão de prata está ligado em algum lugar. E ele está ligado a um chakra, né? E aí eu falei, vamos ter que estudar esse negócio de chakra. E foi ali que começou, lá atrás. Falei, vamos estudar esse negócio de chakra e tudo mais. E aí eu fui estudando chakra e aí eu volto para aquela história que eu tinha comentado, né? Que eu tinha estudado sobre o hinduísmo. E aí eu falei, poxa, olha aqui, tá aqui a origem de tudo, né? Então, se a gente pega o hinduísmo, na verdade, tudo que a gente vem a estudar hoje, como karma, vidas passadas, reencarnação, dharma, chakra, enfim, tudo isso já era um estudo que já existia, já estava presente lá no hinduísmo, ou seja, uma religião que tem aí muitos anos, né? É uma religião que existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo, então, poxa, a gente está falando de algo muito antigo e lá já existia esse conceito de dharma, karma. E até hoje, grande parte das pessoas nem entende o que é karma, né? Tudo é karma, né? Tudo que é ruim é karma. Nossa, não sei o que é karma. Nossa, PH, a gente precisa pegar um dia para falar só de karma também. Não é? Para as pessoas entenderem, para parar de achar que tudo é karma na vida. Ai, meu karma. Bom. Desculpa. É aquele negócio que o pessoal fala, né? O pai Alexandre e o pai Rodrigo costumam dizer bastante, né? Da questão das palavras serem praticamente regurgitadas, né? Uma pessoa fala uma coisa, você vai lá e fala, mesmo que a outra tá falando, sem saber do que se trata. E assim acontece com muitas coisas, infelizmente. Mas enfim, e aí, estudando lá sobre os chakras na sua origem, no hinduísmo ali, foi onde eu comecei a aprender sobre mantra, comecei a aprender sobre meditação. E aí, de fato, eu falei, poxa, esse estudo é muito louco e através do chakra você consegue acessar muita coisa. E aí, quando eu fui estudar no espiritismo, né, porque eu fui fazer o seguinte, né, eu falei, bom, beleza, a gente tem chakras aqui no hinduísmo, a gente tem que chegar em algo que chegue próximo de nós, né? E o que era próximo de nós, nada mais era do que o próprio kardecismo, né? E o kardecismo, de todas as religiões que a gente tem aqui pro nosso lado, é a única que vai tratar desse assunto de uma maneira um pouco mais profunda. Então, quando a gente vai falar de mediunidade, a gente tem isso lá no livro dos médiuns, né? E lá no livro dos médiuns citam chakras, né? Tem uma passagem ou outra lá citando de maneira indireta. Até quando a gente pega o livro do André Luiz, ele fala um pouquinho disso, de chakra lá. E aí eu fico pensando, poxa, né, que legal, muito louco saber que o kardecismo trabalha essa questão mediúnica, faz relação com os chakras e tudo mais, mas eu sou um bandista. E por ser um bandista, eu preciso estudar os chakras relacionados à nossa religião. E eu fiquei pensando, onde encontrar isso? De fato,
não existia, né, um estudo aprofundado, para não ser injusto, né, a gente não pode ser injusto jamais, mas um estudo aprofundado realmente não existia, mas já existiam autores na Umbanda que já falavam sobre chakras, né, de maneira bem delicada, bem sutil. Então, a gente tem o Rivas Neto, quando fala da Umbanda esotérica, ele cita algumas coisas sobre chakras e ele fala as conexões. A gente tem o Norberto Peixoto, também fala bastante coisa sobre isso, né? Sobre chakras, ele faz uma conexão. Apesar que o Norberto Peixoto, ele vem, né, de uma visão bem kardecista, né? É uma Umbanda bem kardecista que ele faz, né? Então, ele consegue correlacionar nesse sentido. E, por último, aí, nós temos o Pai Rubens, que ele cita, assim, chakras e faz a correlação com os orixás de uma maneira também bem sutil. Ele não se isso que eu ia falar. O mestre Rubens, ele só faz a conexão, mas ele não aprofunda, né? Nos temas, né? Igual você faz, né? Aqui, ó. Yeah! E esse aqui, ó, é autografado. Esse aqui foi lá no lançamento. E aí, eu falei, ainda assim é algo que tá muito superficial, lógico, não desmerecendo o trabalho de nenhum deles, jamais, mas ainda não era algo que saciava aí a minha necessidade de conhecer, né? E aí o que acontece? Antes de chegar nessa parte aí da Umbanda, aquilo que eu já vinha estudando em cima dos chakras lá atrás, eu reunia tudo num documento Word, né? Legal isso daí, vamos colocar lá. Então, é o tal do Diário do Adepto, né? Só que eu colocava lá as coisas que eu tava estudando sobre chakras, né? E aí, quando eu abro a plataforma aí Adeptos, eu tenho uma apostilazinha, e aí, né, nos primeiros cursos é o chakra básico, né? Ou seja, o básico sobre chakras. Que aí justamente era só para explicar o básico. Só que eu fui escrevendo tanta coisa durante o curso que eu fui ver que já tinha dado um monte de coisa já. E aí, volto nessa parte, né, da Umbanda e falo, poxa, só não tem relação nenhuma com a Umbanda tudo isso que estou escrevendo aqui. Tanto é que se você pegar o livro no começo, você vai encontrar justamente essas coisas que ainda não tem ligação com a Umbanda, porque precisa entender o que é o chakra, né? Não adianta a gente falar, o chakra com relação ao Oxalá, mas o que é o chakra? Você não tem noção do que é isso. Então eu escrevo aí o que são os nadis, né? Que são essas conexões também, é o fio que conecta, é a distribuição da energia também tem que ter aí. Então eu tenho que pegar essa relação da origem para a gente poder entender, para depois aos poucos ir adentrando dentro do universo da Umbanda, tanto é que ainda tem umas passagens e umas citações no livro ainda que eu utilizo de exemplo algumas passagens do próprio kardecismo, do André Luiz, né, nos livros dele e tudo mais. Justamente porque o espiritismo consegue dar uma fundamentada no que é chakra diante da mediunidade. E esse era o ponto, né, que a gente queria chegar na Umbanda. E agora entra a parte mais legal, que eu fico me questionando, como que eu vou colocar isso dentro da Umbanda e tudo mais, como eu vou fazer? E aí eu perguntei pro pai, né, que pai que eu tô falando? Flecha Dourada. Perguntei, pai, e aí? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ele falou, a gente pode fazer esse trabalho juntos, né, no qual eu vou abrir sua tela mental, né, então é a clarividência, né, no caso é a vidência mental, para você ver o que acontece durante as gírias de desenvolvimento. Então, foi feito um trabalho intenso, assim, longo, de encontros durante as gírias de desenvolvimento mediúnico, no qual a gente chamava um determinado guia, e aí vinha guia para todos aqueles médiuns, e para cada médium eu observava uma situação semelhante e também diferente da manifestação daquele guia com relação aos chakras do médium. E aí abria-se, a tela mental. Muito louco, uma experiência sensacional, assim. Só fantástico ver tudo isso. Só para a gente contextualizar todo mundo, eu acho que quando a gente fala de tela mental, é um tema bem específico, né? Nem todo mundo tem essa clareza. Você pode explicar só, antes de você voltar, o que seria essa tela mental? Boa. Claro, acho que é até importante a gente falar isso, porque dá para correlacionar com a questão dos chakras ainda, né? A gente tem aí, com o estudo do Allan Kardec, naquela época dele, catalogado 350 tipos de mediunidade naquele momento, né? Então, pensa bem,
350 tipos de mediunidade naquela época já é muita coisa. A gente está falando da época de Kardec. Hoje, provavelmente, deve existir mais manifestações mediúnicas que a gente nem faz ideia de quais sejam. É algo realmente muito X-Men, né? Tipo, cada um tem um poder e nem sabe que tem. Exato. Né? E dentre essas 350 mediunidades, basicamente a gente utiliza ou usufrui de mais ou menos umas 10 ou 15. Dentre essas 10 ou 15... São os mais comuns, né? Isso, são os mais comuns. Dessas 10 ou 15, nós temos a incorporação, a psicografia, a pictografia, a clareaudiência, a clarividência, a vidência, que são os mais comuns, né? E aí entra essa questão que o Matuca falou, o que seria essa questão da tela mental, como que a gente pode explicar e tudo mais. Quando a gente vai falar de um chakra que lida com essa questão da visão, né, dos olhos, a gente está ligado ao terceiro olho, que é o chakra do frontal, né, que é o chakra que está ligado aqui ao centro da testa. Esse é um dos chakras principais para essa mediunidade. Não é o único e nem o que funciona sozinho nessa mediunidade, mas ele é o principal. E aí, nós temos duas mediunidades principais ligadas a esse chakra, que é a vidência e a clarividência. E aí, tem uma coisa que as pessoas confundem demais com a relação da vidência. Porque vidência já vem a ideia do cartomante, que está premeditando o futuro, né? Tá fazendo o papel de vidente. Por causa, né? Vem dessa conexão. Mas não tem nada a ver com isso. Vidência nada mais é do que a tela mental, ou seja, é como se a sua imaginação tivesse aberta, você recebe ali uma imagem, um slide de PowerPoint pronto, praticamente, na sua mente, e ali você vê o que está rolando naquele plano. Então, assim, não é com os olhos da carne que você enxerga, do mesmo jeito que a gente está enxergando, mas é como se você estivesse relembrando ou lembrando de alguma situação que aconteceu, né? Então, a tela mental nada mais é do que abrir uma telinha aqui na sua mente e você lembrar. Parece que você está lembrando, na verdade você não está lembrando. Você está vendo algo que está no outro lado, só que é a sua mente que recebe isso como uma forma de lembrança. Isso é evidência. A clarividência, né? Clari é de abrir essa tela mental, então clari é abrir a vidência. Então, aí sim é enxergar com os olhos, né, da carne, aqui, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, e aí se você tem clarividência, você vai ver que aqui, desse lado aqui, tem alguém. Tá vendo alguém aqui? Então, esse aqui é o seu 7. Esse aí é a clarividência. Se você não está enxergando, você não tem clarividência. Mas se você fechar os olhos e dar uma concentraçãozinha, você consegue ver pela vidência. Aí você vê pela tela mental. Essa é a diferença. Então, eu tive no momento... Em relação à tela mental, às vezes, para mim, a tela mental, ela funciona como se eu estivesse assistindo um filme e eu fosse a câmera, sabe? Às vezes é muito real e é tipo como mesmo se eu estivesse numa tela e vendo um filme. É bem louco. interessante. Bem legal. Aonde é ativada a tela mental com maior constância é quem participa de terapia de regressão, né, de vidas passadas. Aí a tela mental costuma abrir para enxergar, não enxergar, né, mas assistir essas vidas. Então, eu fazia parte de uma escola iniciática dos meus 10 a mais ou menos meus 18 anos. E lá a gente treinava muito a vidência, tela mental, a gente treinava muito clareaudiência e a gente se projetava para determinados lugares também. E aí a gente fazia diversos exercícios. Então, acho que foi isso que deve ter exercitado essa minha vidência da tela mental. Perfeito, muito louco. Qual escola é que era, Vi? É Fraternidade São Germano, não sei se você conhece. Conheço. Tem uma na Brasleme, ali na Zona Norte. Eu acho que não era na Zona Norte, não. Acho que era na Lapa, onde eu ia. Muito louco, né? É legal essas escolas justamente porque elas estimulam a mediunidade. E aí, o que é legal também, as pessoas, principalmente os umbandistas, pararem de focar só na incorporação e entender que tem muita outra coisa aí para aprender, né? Sim, eu vejo como sorte, entre aspas, para mim, porque o meu primeiro contato com mediunidade foi de uma forma desmistificada. Eu não tive aquele contato de tipo, ai meu Deus, é totalmente ligado à religião ou qualquer outra coisa. Não, eles mostravam lá numa visão, tipo, eles falavam de Jung, sabe, de Freud, eles traziam outras questões pra gente trabalhar.
eles falavam sobre a geometria, então, tipo, eles traziam outra visão um pouco mais embasada em parte teórica, sabe, assim? E aí tinha um pouco de prática. Então, isso para mim foi extremamente importante. Durante anos eu praticava dessa forma e depois isso me ajudou a entender um pouco melhor o que aconteceu comigo. Não totalmente porque meus pais ainda fizeram fechar minha mediunidade uma época que não fazia sentido. Eles me levavam para abrir e me levavam para fechar. Mas me ajudou a compreender que eu não era louca, pelo menos. Sim, muito top, hein? Experiência massa. E aí, durante esses encontros que a gente fazia nas sextas no desenvolvimento mediúnico, o seu flash abria então a tela mental, a vidência, para que eu enxergasse o que estava ocorrendo com os médiuns, inclusive comigo. E aí a gente foi anotando isso, né? Ah, olha só, na gira de criança, dos herês, o primeiro chakra que é conectado é no chakra cardíaco. Ah, olha que legal. E por quê? E aí ia né, destrinchando. Ah, na gira de preto velho, o primeiro chakra que é ativado é o chakra base. E aí, mano, foi uma experiência muito louca, assim. Tanto é que logo em seguida, por ordem deles até, no meio do percurso, eles pediram para abrir o curso Chakras na Umbanda. Eu falei, putz, mas como que eu vou dar o curso se eu ainda que nem completei ainda, né? Nem tenho ainda o material. E eles falaram justamente isso, falou, porque o material vai ser criado também dentro do curso. E então você tem a parte teórica e a gente vai desbravar juntos. Tanto é que quando eu dei o curso, eu não tinha ainda nem a relação de que a linha dos malandros estava ligada a um determinado chakra. A gente não tinha essa informação, né? E aí ela veio depois que eu terminei o curso, ela veio. Que a gente descobriu que era naquele do baço, né? No esplênico. E aí eu falei, nossa, que muito louco. Que da hora. E se você quiser também, tipo, falar um pouco sobre a importância dos chakras na incorporação, eu acho que você vai chegar lá. Mas é só pra gente direcionar o tema pra isso. Pode deixar. E aí, justamente vem esse ponto, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão muito bonita da incorporação na Umbanda, né? Da maneira que a gente enxerga. A gente trabalha muito com arquétipos, que são simbologias e tudo mais. E de uma forma proposital, e que faz todo sentido, que se não existisse arquétipo a gente não ia entender símbolos, né? Mas, e aí a gente fala assim, poxa, qual é a visão filosófica por trás de uma incorporação de um preto velho? Assunto polêmico agora isso daí, né? Porque antes não era, agora é. Né? Você tem que tomar cuidado com o que for falar. Mas assim, qual é a visão filosófica atrás disso tudo? Poxa, é o negro que foi escravo, que foi humilhado lá atrás, que infelizmente passou por muitas coisas difíceis e que agora a gente tem que reconhecer os valores dele e que ele é um sábio por isso, que ele soube passar por todas as provas de resistência para mesmo assim acreditar em Deus, ter sua conexão com a sua fé, jamais ter abandonado sua fé. Poxa, isso é maravilhoso, isso é lindo, fantástico. Só que existe um mecanismo por trás de tudo isso, e esse mecanismo que muitas pessoas não querem ver ou se omitem de ver. Só que assim, precisamos saber. Eu, pelo menos, preciso. É lindo, maravilhoso, faz sentido, mas e aí? Como é que funciona esse negócio de incorporar um preto velho? Né? Porque a gente vê um preto velho, a gente vê ele arqueado, né? Parece que ele tá com dor nas costas, ou parece que ele tá, né? Ele tá muito velho já, ele tá arqueado, né? Por conta disso. Também é uma outra visão, né? Do ancião, do sábio. Perfeito. Isso é um arquétipo. Agora, por que ele tá arqueado? Só por causa disso? Da simbologia do arquétipo? Não, energeticamente, mecanicamente falando, tem um porquê. E aí a gente entra nessa questão, né? Eu perguntei pro Flash, e aí, por quê? E eu tô pegando o exemplo do preto velho, que é um dos exemplos mais legais que eu achei. E olha só, o preto velho na hierarquia da espiritualidade, junto com o caboclo, mas o preto velho principalmente, é um guia que não precisa mais encarnar. Por quê? Porque ele já ascensionou, ele já está ascensionado. Então, não posso falar que são todos, né? Mas grande parte dos pretos velhos já são seres ascensionados, ou seja, já são espíritos de luz que não têm mais a necessidade de encarnar. Eles encarnam por opção, né? Então é uma opção eles encarnarem de novo, se ele quiser, e por uma missão muito assim, muito forte, né? E aí, por ele estar numa situação onde a vibração é muito sutil, porque nós somos
densos, né? É extremamente denso aqui. A gente vive num planeta denso, né? Por conta da gente, vibracionalmente falando. E aí, como que uma entidade de tanta luz vai conseguir incorporar um ser tão denso quanto a gente, né? E aí eles se utilizam de uma força gravitacional que tem no planeta Terra, que é justamente essa força que se conecta a um dos nossos chakras. Então, o que faz a gente se conectar, ou melhor, o que faz a gravidade fazer efeito na gente é esse chakra que a gente chama de chakra base, que é o chakra raiz. Então, olha só, tem uma parte científica por trás disso tudo até, né? Então, essa é como se tivesse um imã no meio das nossas pernas, que ficam ali no chakra base, que atraísse para o planeta Terra, na Terra, para que a gente conseguisse se conectar. E é justamente essa mesma força atrativa e densa que o chakra base possui, que faz com que a conexão do preto velho desça, né, como se fosse um elevadorzinho, ele desce, e aí ele tem que sustentar toda a força sutil que ele tem nesse chakra base para que ele fique incorporado em nós. Por isso que, não sei o caso de vocês, né, mas grande parte dos médiuns tem uma dificuldade muito forte de incorporar preto velho no início da caminhada de desenvolvimento mediúnico. Os dois guias são mais difíceis, o preto velho e o herê, né? Para quem está começando, não é todo mundo que tem esse problema, é claro, mas grande parte das pessoas passam por esse desafio. Justamente por isso, porque um é muito sutil, então, nossa, como que eu lido com isso? E o outro é muito na emoção, e as pessoas reprimem a criança interior, né? Tem medo da criança interior, então a gente joga para fora isso. Então também tem uma dificuldade aí. Enfim, voltando ao preto velho, e aí tem que existir essa força oposta. E aí a força do magnetismo terrestre é tão grande que ele puxa a sutilidade do preto velho fazendo o quê? Que ele curve. Então ele curva por conta dessa força gravitacional que está puxando ele para baixo. Só por isso. Não é porque ele é ancião. Isso é só um arquétipo. E não desmerecendo que também é um arquétipo que é lindo e maravilhoso e faz todo sentido pra gente, porque a gente precisa dele. Mas são esses dois conjuntos. A filosofia e a ciência por trás disso tudo, né? E eu acho isso fantástico, assim, sabe? Tipo, nossa, poxa, é isso que faz ele atrair, né? E ficar daquela forma. Vocês já fizeram o teste de tentar ficar arqueado com o preto velho? É muito difícil, cara. É muito difícil. Várias vezes. Ai, tá doendo, calma aí, deixa eu dar aquela levantada. Aí você vai assim, daqui a pouco você... Sim. Exato. Parece que alguma coisa tá te puxando, né? Isso, e é o mesmo processo de quando você pega o ímã ao contrário e eles se repelem. Então, tipo, ele tá fazendo uma força oposta e a oposta tá acima, então ele faz com que você volte na posição que você tava, né? Tipo, ficou, então você não consegue. Não é porque o preto velho fala, não, você vai ficar aqui, né? Você vai ficar aqui porque eu tô mandando. Não, porque existe uma energia realmente que te impulsiona para baixo. E aí, tudo o que faz isso acontecer é o chakra base. Isso é muito louco, né? PH, enfim, dá pra ir longe. Tem guias, né? Por exemplo, o seu meia-noite, o processo de incorporação que eu sempre tive de Exu, eu sempre fiquei ereto. Né? Trabalhei anos com os seus 7 pedras, incorporando ereto. O tranca-ruas, às vezes, quando dá uma passagem, ele incorpora ele também ereto. O meia-noite, eu tenho a mesma coisa que um preto velho. Eu tenho a mesma sensação de... Não, obviamente não de energia, mas de comportamento, na verdade. O seu meia-noite, quando eu incorporo, o seu meia-noite, ele trabalha arqueado como se fosse um preto velho. Eu tô falando só de arquétipo, não estou falando de energia. Mas sim, a minha incorporação com ele é da mesma forma, né? Ele coloca o manto dele, eu incorporo e eu fico arqueado. Ele anda arqueado e quando eu vou trabalhar, ele trabalha sentado, por causa que eu pedi para ele, né? Pai, vamos sentar, porque minha coluna não vai aguentar. Eu trabalho com 2 guias ultimamente só, o vô e você. Vai dar ruim a coluna. Já era as costas. E tem algum significado parecido com o do preto velho? Então, tem que ver o caso específico do seu Exu. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas para saber exatamente o que enquadra aí, né? A primeira questão que a gente pode fazer para ele, talvez até para você, esse seu meia-noite, ele é um tata, por exemplo? Tipo, ele já é um Exu velho?
Então, se ele já é um Exu velho, ele já provavelmente... Porque assim, a gente sabe que tem Exus que optam estar como Exu, né? Que às vezes ele nem precisa estar mais como Exu. Também pode ser uma outra questão. Ele já recebeu até a outorga para ele virar preto velho e ele recusou e falou, não, vou manter como Exu e guardião e executor da lei. Né? Não sei se é o mesmo, se é esse caso, mas pode existir esse caso. Entendi. Né? Então, quer dizer, ele já passou pelo processo, ele já ascensionou, né? Ele já ia para um grau de evolução maior, só que energeticamente isso tá nele, e aí essas coisas se correspondem. Lógico, a gente não pode afirmar isso com toda certeza, porque é o seu guia, né? É ele com você. Mas, normalmente, um Tata, né? Quando a gente fala Tata, é o antigo, né? O vô, né? É um Exu, nesse caso, um Exu velho, pode acontecer isso também. Não. Eu perguntei pra vocês a questão de energético exatamente por isso, né? Quando eu questionei... Porque eu trabalhava muito com o seu set a vida inteira. E quando o seu set trouxe o seu meia-noite e falou, você vai começar a trabalhar com ele, foi totalmente diferente. Energia absurdamente diferente, assim. Tanto que eu falei, eu incorporei e falei, eu não vou mais incorporar esse cara. Porque era muito diferente, a energia é muito diferente. Eu tava há 7 anos trabalhando com 7 pedras e eu não queria parar de incorporar o seu set. Todo mundo ama o seu set. O set incorpora no terreiro às vezes e as pessoas choram pela presença dele, né? O rapaz ali, ó. Você tava falando, tá vendo aí. E quando o seu meia-noite começou a vir, eu tive que reaprender a trabalhar com ele, né? Com o Exu. Porque eu não sabia trabalhar, eu não sabia do que ele gostava, eu não sabia, né? E eu fui aprendendo. E aí eu perguntei por que ele vinha arcado. Ele falou, porque a minha energia é de um Exu velho e é assim que eu vou trabalhar. A gente vai trabalhar sentado se você preferir, porque por ele não, né? Para eles não tem diferença. É mais para essa necessidade nossa. E justamente por causa disso, né? Um Exu mais velho, é um Tata. É que na Umbanda não tem muitas essas questões, né? A gente não usa muito Tata, né? Mas é exatamente isso, né? É o Tata, né? E isso é um Exu que vem muito da Quimbanda, essa energia, né? Você ouve, se você pesquisar na internet, os pontos do Exu Meia-Noite vai ser tudo de Quimbanda, que tem a maioria de Quimbanda e é cantado latino, né? Sim. Muito latino, né? E os pontos que tem de Exu Meia-Noite. Então ele... E aí é essa energia. A minha dúvida era essa, se a conexão também se dá a partir do chakra básico também. Com certeza. Básico ou base? Só para eu não falar errado. Não tem diferença. Tanto ser básico quanto básico. É porque a tradução vem de uma palavra em sânscrito, né? Muladhara, né? E a tradução do sânscrito pode ser mais de uma. Tanto é que a própria palavra chakra, que também vem do sânscrito, né? Tem muitas traduções que são sinônimos uma das outras, né? Então a gente pode traduzir como roda, a gente pode traduzir como vórtice, a gente pode traduzir como ponto de força, esfera de luz. Olha só, então a gente pode traduzir por muitas coisas. E é justamente por essas muitas coisas que faz a gente entender melhor as coisas também. Então olha só, o que a gente tem na Umbanda? A gente tem ponto de força. Ponto de força é o quê? Nada mais é do que um ponto energético onde se sustenta um poder de algum orixá ou de algum guia na natureza. E peraí, então se existe um ponto de força na natureza, e a gente tá falando que chakra também é um ponto de força, a gente chega em 2 lugares. Primeiro, que o ponto de força na natureza é um chakra. Segundo, que o seu chakra também é um ponto de força. Tem um lugar no Brasil que dizem que é um chakra, né? Eu não lembro qual que é. Não sei se é São Tomé. Tem vários lugares no Brasil que falam que é o chakra, né? São Tomé das Letras falam que é um chakra, que é aqui do lado, em Minas Gerais, né? Se você for pra Chapada dos Veadeiros, ali na Brasília, Goiás, né? Ali perto de Brasília. Goiás, é. E aí lá também tem o chakra, lá também é considerado um chakra do planeta, chakras planetários. Existe um estudo científico até que chama linhas de lei. Já viram falar nas linhas de lei? L-E-Y. Essas linhas de lei são estudos realmente científicos no qual eles pegam a forma geométrica do planeta e eles encontram que existem pontos de energia onde correm energias no planeta Terra. Então são várias linhas assim que se entrecruzam. Sabe quando a gente pega o globo planetário? Não tem as linhas lá para ver as formas geométricas? É algo semelhante àquilo. E aí, onde elas se entrecruzam, é onde tem os maiores pontos de terremoto ou maremoto no mundo. Então, para vocês verem que realmente
é entrecruzamento de energia. Olha só, entrecruzamento de energia a gente fala até na Umbanda, né? Pô, E esses pontos tem lugares que são mais específicos ainda, que eles chamam de grandes rodas de energia. Eles chamam assim, grandes rodas de energia. Se a gente fosse falar do sânscrito, a gente tá falando o quê? Chakra. E um dos lugares que muita gente conhece que é um chakra é o Triângulo das Bermudas, né? As coisas que acontecem lá são tem coisas que a gente não explicação, consegue né? explicar. É. E de fato não tem explicação. Então, o que é um ponto de força? Também é um vórtice, um portal. Alguma coisa vai para algum lugar. Ou vem ou vai, né? Nas pirâmides do Egito, a gente tem lá as 3 pirâmides, lá também é considerado um grande, Gizana. um grande chakra do planeta. A gente tem outro grande chakra do planeta na Ilha de Páscoa, que são aquelas cabeças, né? Grandonas que tem. Então a gente tem vários lugares distribuídos no mundo. Interessante, aquelas Peru cabeças, também? elas têm corpos para baixo da terra, né? Então, alguém enterrou lá, mas É. sem noção, né? Como alguém enterrou ali, né? É E, muito louco isso, cara. e dizem ainda que ela saiu de um lugar para ir para outro, né? Porque elas não ficavam na Ilha de Páscoa, elas ficavam em outro lugar. Então é muito doido É essas muito coisas. louco, É né? tipo as pirâmides do Egito. As pedras deles vinham de 8.000 quilômetros. Naquela época eles tinham o quê? Barquinho para levar. Exato. É bizarro, né? Tem coisa que a gente não, né, tá preparado ainda para entender. Mas é justamente isso. E aí a gente vem falar, pô, mas o que chakra tem a ver com a Umbanda? Pô, a Umbanda ela vem para ensinar a gente a descobrir os mistérios do universo também, não é só pra gente incorporar e acabou. A gente faz parte disso tudo, né? E, poxa, aí isso começou a me abrir muito a cabeça, assim. E aí vem a questão, né? Qual a importância dos chakras na incorporação? Você entender o que acontece com você e o que o guia está fazendo em você. Porque você até fala, ah, bonito, que nem a gente falou agora, do preto velho. Mas o que ele vai fazer? Ele vai estralar o dedo, beleza. E aí, ele tá fazendo o quê? Ah, ele tá limpando e tá fazendo um símbolo mágico. Tá, mas o que dá a combustão para a limpeza e para o símbolo mágico? Alguma coisa tem que fazer. É que nem eu pegar um fósforo aceso e começar a passar no papel. Ou seja, eu estou queimando o papel, mas da onde que surge a combustão? Surge a combustão do atrito entre a pólvora do fósforo e a caixinha lá que tem um negócio que eu esqueci o nome que é. Então aquele atrito, Eu né? esqueci o nome disso aqui, né? É isso aí mesmo. Eu Tem um esqueci. nominho essa lixazinha aí. É. É E, um, e o oxigênio, né? Isso. E aí, né, acontece o procedimento. E então, a mesma coisa do preto velho lá estralando o dedo. O que faz acontecer? É o atrito entre duas energias. Na ponta de todos os nossos dedos tem o quê? Chakrinhas, né? Então a gente tem chakrinhas na ponta dos dedos. Nós temos chakrinhas na palma da mão. A gente bate paô para Exu para ativar os 2 chakras daqui. Por isso que a gente bate pau, não é simplesmente só, lógico, é para saudar, é para reverenciar, mas você está estimulando uma energia. Quando você bate, ocorre uma explosão. Quando você já parou para pensar por que a gente canta parabéns batendo na palma? Você sabe por quê? Nunca parei pra pensar, velho. O do Paô Então, eu isso, já sabia. O Ali sempre falou muito disso. E aí, quando você bate 3 vezes, você é multiplicador, né? O número 3 é multiplicador, então ele multiplica as energias. Agora, do parabéns. então, isso é um contexto magístico até. Acontece, o parabéns, na verdade, o seu aniversário, lá antigamente, lá no passado nas bruxas, até mais para trás, todo aniversário era um ritual de passagem seu próprio ritual de passagem. O que você faz de 2 coisas 3 coisas, na verdade, super magísticas no seu aniversário? Primeiro, o bater palma, eu já vou explicar o porquê e que a relação que tem a ver com o chakra. Segundo, acender vela. Acender vela não tem como dizer que não é macumba, cara. E o terceiro, oferenda. Você não se oferenda, você se dá um presente. Um presente é uma oferenda. Ou você dá um presente material, ou você dá um presente para a pessoa comer, um bolo. É uma oferenda. E normalmente você reparte a sua oferenda com as pessoas, porque você quer fartura, dividir. Então é um ritual de passagem. Agora vamos lá. Coisas que a gente não faz e deveria fazer, porque a gente parou isso porque a gente virou um negócio comercial. Bater palma. Extensão dos braços é a extensão do chakra cardíaco. O coração, ele liga nos braços. Então, a ponta do seu dedo médio, que é o dedinho do meio,
é onde tem a maior concentração de energia do seu chakra cardíaco. Tanto é que quando você mostra o dedo meio para alguém, a pessoa se sente extremamente ofendida. Por quê? Porque você está jogando ódio do seu coração para a ponta do seu dedo. É por isso. Quando você bate palma, você está distribuindo a energia do seu chakra cardíaco através da palma da mão, que está no chakra da palma da mão. Então você está expandindo a energia do cardíaco e quando você bate, ela expande. Então é como se fosse mini Big Bangs do universo, assim, sabe? Expandindo energia. Segunda coisa, você canta. Quando você canta parabéns, normalmente você está fazendo o quê? Você está fazendo um ponto cantado, né? Você está fazendo uma ritualização de vocal. Né? Então, parabéns para você, nesta data querida, muitos anos de vida. Você está ainda determinando. Então, cara, olha que bizarro é isso. Quando você determina e bate palma e canta, isso aí tende a multiplicar. O que você faz na Umbanda? Você bate palma e canta. É a mesma coisa. Né? Então, na verdade, o aniversário nada mais é do que um ritual de macumba, cara. E a gente não se tocou nisso ainda. Né? Macumbeiro é foda. Falando agora porque eu achei muito da... Macumbeiro é foda. Macumbeiro vê macumba e tudo quanto é canto, não tem jeito. Não, e o melhor de tudo, cara. Todo aniversário começa com uma música que ninguém ouve, só macumbeiro. Apaga a luz e acende a vela que o aniversário vai começar. É verdade. Quando a gente começou, a minha família, né, quando eu comecei o terreiro, muitos vieram pro terreiro e muitos viraram macumbeiro. Alguns saíram, enfim, mas muitos agora são macumbeiros, né? E todo aniversário é falar assim, apaga a luz, alguém já grita, acende a vela. Uhum. É automático, não tem. Tem macumbeiro envolvido, como, alguém né? gritou, apaga a luz, já vem um acende a vela e não tem jeito. E aí esse exemplo do parabéns a gente pegou, logicamente, para até ilustrar a Umbanda, propositalmente também, por conta disso. A gente bate palma cantando um ponto, propositalmente ativando. Então a gente está ativando o chakra laríngeo, né? Defuma com as ervas da Jurema. Então defumar já é um verbo, né? Você está defumando, defumar é um verbo de ação. Você está utilizando o seu chakra laríngeo, ou seja, está expandindo sua determinação. Você está utilizando as mãos para que aquilo fique ainda mais forte. E ser sequenciado essas palmas, né? Essa sequência também interfere na vibração? Interfere, tanto é que o ideal é que todo mundo seja sincronizado, né? Se alguém bate fora do ritmo, você está desincronizando. Na música, vocês já estudaram música? Já há muito tempo atrás. Ótimo. No mínimo do estudo da música já fala um pouquinho sobre isso, do que é dissonante e do que é sonante, né? E aí a gente tem a frequência vibratória da corda musical, se a gente está tocando com um violão, por exemplo, ou, enfim, qualquer outro instrumento. A frequência, que é um estudo científico, né? A frequência vibratória, ela faz vibrar as coisas. Quando você bate a palma, você faz com que essa frequência também vá até algum lugar e alcance algum lugar para que aquilo vibre. Tanto que quando alguém bate o tambor, se você prestar muito bem atenção no atabaque, você sente o seu chakra base vibrar. Né? E aí, se você tiver ainda mais em transe, você sente o seu chakra cardíaco vibrar, que ainda vai mais longe ainda. Então, tipo, isso que eu ia falar, dá aquele no peito aqui, né? Quando o atabaque é bem tocado, quando a corimba tá bem ritmada, você sente o seu chakra cardíaco vibrar por dentro. Não tem como explicar. É só sendo macumbeiro mesmo para explicar. Você sente o peito vibrar, né? Exato. É muito fantástico isso. E aí que tá, o que faz vibrar são as frequências, e as frequências encaixam em algum lugar. Aonde? Na frequência do seu chakra. Então, o seu chakra está o tempo todo emitindo, né, vibrações. O tempo todo. Então, e aí explica até o porquê que cada um tem a sua função. Então, o seu chakra frontal, ele está vibrando numa frequência que vai se alinhar com a frequência do conhecimento. O seu chakra cardíaco vai vibrar na frequência que liga com relação aos sentimentos, amor. O seu chakra base vai vibrar com coisas que se ligam à matéria, e assim vai. Então, eles sempre vão vibrar na mesma situação, na frequência que vai ao encontro. E é justamente essa frequência que ou ela está muito desequilibrada, então, que é o zzz, né? A frequência toda bagunçada, ou a frequência ondulada, que é aí quando o chakra está equilibrado.
Quando a gente está numa frequência desequilibrada, a gente vai fazer o quê? Atrair frequências desequilibradas e elas se encontram. É a tal da frequência do rádio, né? Uhum. E aí, você falando, PH, quando a gente fala, né? Por isso que as pessoas precisam entender esse cuidado que você faz dos chakras e que desde quando eu entrei na Umbanda da Umbanda Sagrada, que eu comecei a estudar, eu entendi essa importância da purificação dos chakras, das limpezas, porque igual você está falando, né? Por exemplo, igual você falou do Herê. O Herê, o princípio da incorporação, como você disse, é pelo chakra cardíaco, né? E se você tá com esse chakra obstruído, como é que faz? Tem que responder? A gente tem um problema, não tem? Dá para responder. Pode né? responder. Então, a gente como médio, a gente tem várias ferramentas que ajudam e auxiliam a dar uma ajustada, né, nos chakras, né? Ferramentas como firmeza de esquerda, firmeza de anjo da guarda, banho de erva, tudo isso ajuda a ajustar o seu chakra, sua frequência. Mas a maior de todas as frequências é sua conduta, né? Sua maneira de lidar com a vida e consigo mesmo. Então não adianta nada você tomar seu banho de erva de arruda o dia inteiro lá, acender todas as suas firmezas e sair chutando o cachorro, sair gritando com o vizinho, né? Dando porrada nos outros. Né? Não tem jeito, né? Não tem milagre, né? Se você não muda o seu comportamento, a sua vida não muda. E aí é muito legal isso que você fala, né? Porque tudo, é aquilo que a gente falou no podcast anterior, né? Tudo está conectado. Uhum. Por isso que é difícil demais ser um bandista. Se você é um bandista sério, é difícil demais. Tem que ser cauteloso, né? Tem que ter mais responsabilidades, né? Eu gosto muito de uma coisa que o seu Sete já falou muitas vezes pra mim. E eu já vi o pai Alexandre repetir, mas a primeira pessoa que eu vi, pessoa que não era encarnada, foi o seu Sete dizendo pra mim. Ele fala o seguinte, ele fala, a Umbanda é uma religião de liberdade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, de fato, ela é, né? Ela te deixa livre para você estudar chakra, para você estudar reiki, para você fazer acupuntura, para você quer trazer seus estudos de, sei lá, de magia árabe, ele deixa. Quer fazer o Feng Shui dentro do seu terreiro, você pode fazer. Quanto mais você tem liberdade, mais responsabilidade você tem. E é impressionante essa questão de bloqueio, de limpeza que acontece durante a gira com os guias, né? Existe um método, você deve saber, né? Que é para você ver se a sua energia tá boa ou não, você coloca a mão esquerda e vai forçando, né? Nos pontos para você ver a energia que tá. E aí uma vez o Vô Benedito fez isso, né? Chamou 2 pessoas e uma das pessoas não acreditava muito nessa questão de chakras. E aí ele fez esse procedimento, né? De você se fechar e você vai sentir na força. Depois eu te ensino a ver, para você entender o que a gente tá querendo dizer. E você vai sentir as energias. Concentrada. E aí você vai sentir a energia, né? E aí, nos chakras que estavam mais fáceis da abertura do dedo, porque não tinha força, eu ia lá, soltava a fumaça, pá, faz o teste agora. Pum, firme, beleza, próximo. Para mostrar para as pessoas o quanto é importante cuidar dos chakras e as pessoas não dão esse valor, né? Então, é uma alimentação não balanceada, bebidas em excesso, sexo em excesso, sexo com pessoas erradas, onde você faz uma conexão energética, não é pegar, você conecta o seu chakra com aquela pessoa. É mais forte ainda, né? Porque são chakras conectados, né? E aí, para limpar? Demora, né? Para limpar essas energias negativas que você absorve do outro, né? Demora. Então, esse cuidado. E aí entra o tal do preceito, não é que o preceito te proíbe, né? A gente não tem que proibir, mas é o seguinte, você que eu falo das pessoas em geral, né? As pessoas em geral já não têm cuidado consigo mesmo para cuidar dos seus chakras. Se a gente tivesse todos os chakras totalmente alinhados e purificados, olha só, isso também é outra palavra do seu Sete, né? Se nós tivéssemos todos os chakras, nós não, vocês, né? Ele falando da gente, né? Se vocês tivessem todos os chakras equilibrados e purificados em um dia, vocês se ascensionavam. Ou seja, a gente não consegue passar um dia, 24 horas, com os chakras totalmente equilibrados, totalmente.
São 7 principais, mais 8, fora os menores. Você acha que realmente a gente consegue equilibrar? Não dá, não dá. Do ritmo que a gente vive, com a falta de cuidado que a gente tem, não vai. Porque, né, às vezes você tá tudo bem na sua vida. E aí você tá indo pro terreiro, né? Cara, é uma fechada de carro para te desestabilizar, é um telefonema, é uma pessoa que te tratou mal. Igual a gente tá falando, né? Por que a gente pede o preceito? O preceito não é só para ter uma regra, né? Cara, se você não se alimentar bem, você atrapalha com as energias. Se você transar com uma pessoa, mesmo que seja o seu marido, sua esposa, seu cônjuge, enfim, se essa pessoa estava desequilibrada no momento que vocês tiveram a relação, você se conectou a esse desequilíbrio, né? Uhum. Então, não é frescura, não é melindre da Umbanda, é cuidado com o médium, né? E às vezes a gente, como pai de santo, passa como chato. Ai, quer cuidar da minha vida. Ai, não posso fazer mais nada. Você pode se você quiser, não é problema meu. Mas saiba que... Por isso que você, quando acaba a gíria, você tá exausto, tá cansado, né? Porque você não tinha energia e o guia teve que sugar um pouco que você tinha. Sugar não, né? Teve que utilizar o pouco que você tinha para ajudar alguém. E aí você vai, obviamente, vai ficar cansado. Você não tinha nada para dar. Exatamente. Então, é muito importante essa questão de entender, né, voltando de novo à pergunta, por que a importância de entender os chakras na incorporação? Por conta disso tudo, né? E aí fica mais claro até a gente entender, né? Que nem a gente falou agora do preceito. Poxa, você faz um preceito para poder incorporar bem? Isso, o que isso tem a ver? Tem a ver com os chakras, né? E ainda assim, existe uma dificuldade. Por que tem dia que você tá super alinhado com o seu guia e tem dia que você não está? Porque seu chakra tá um pouquinho sujo e tal. Por que tem dia que demora mais para você incorporar um guia e tem dia que não? Porque também é a mesma coisa, ainda o guia... a gente falou agora das ferramentas, né? Tem lá, você faz seu banho de erva, você faz lá suas firmezas, você faz suas meditações e o guia ainda vai fazer limpeza em você, né? Então, todos os guias, em todo mundo, ele sempre vai fazer a limpeza primeiro no seu médium, né? Todo mundo já viu isso. Quando o seu guia vem em você, ele estrala o dedo em você primeiro, né? Ele faz um saravá em você. A primeira coisa que o caboclo faz é bater no peito. E não é à toa que ele faz isso, né? A gente tem um chakra aqui que é o cardíaco e todos os chakras se ligam a uma glândula. A glândula está no físico, né? Boa. Ela que é o combustível do chakra. E aí, nossa glândula do coração é o timo. Se a gente dá uns tapas aqui, ó, a gente estimula o timo. Não é à toa que em todos os lugares que a gente vê que envolve a batida aqui, é para justamente impulsionar o quê? A coragem, né? O caboclo, coragem. Se você pegar algumas tribos antigas, as tribos indígenas também, mas se você pegar lá, por exemplo, vai pegar o exemplo mais besta que a gente pode dar aqui. Se pegar o Tarzan, o que o Tarzan faz? Bate no peito. Ele faz isso antes de começar a fazer alguma coisa. Então, por quê? Ele está estimulando a coragem, né? Então, quando você dá um tapa, dá uns tapinhas no timo, lógico, você não vai se bater, né? Mas você dá umas cutucadinhas, ele estimula, porque ele dá uma engrandecezinha. Ele dá tô acordando. Aí ele sai. E aí, PH, quando você falou, né? Você falou das glândulas, que a gente conversou também nos bastidores. Fala pra gente um pouquinho, só pra... Não sei se a Vitória tem mais perguntas, ou se a gente pode utilizar essa como pra fechar, só pra não tomar muito tempo do PH. Igual a Vitória comentou, né? A gente não adentrou muito no assunto, que os pais delas levavam ela para fechar a mediunidade, né? E aí, uma vez a gente conversando com a Vitória, acho que a gente conversa tanto que eu nem sei mais se tá em podcast, se não tá, mas quando a pessoa, por exemplo, eu vejo coisa demais e vai tentar fechar, ao invés de ajudar essa pessoa a desenvolver, a se cuidar, como você falou, né? A pineal, né? A glândula pineal, ela tem uma importância dentro do seu corpo. E quando alguém vai mexer na sua clarividência, querer apagar, você nunca mais vai ver nada, ela afeta o corpo, certo? Com certeza. Todas as glândulas são as principais responsáveis por criar ou equilibrar ou gerar hormônios no nosso corpo físico, né?
E basicamente, nosso corpo físico, o que faz a gente sentir as coisas ou limpar as coisas são os hormônios. Se você perde o hormônio, você para de produzir, você para de equilibrar, você para de limpar. É muito complexo, né? Porque os órgãos têm as suas funções e os hormônios servem para que os órgãos funcionem. É como se fosse o óleo. A gente tem a gasolina e o óleo no carro, né? Um faz funcionar e o outro faz as coisas realmente funcionarem entre elas, né? Um faz o grande aparelho funcionar e o outro faz elas funcionarem entre elas. É a mesma coisa os hormônios e, né, o sangue, vamos dizer assim. E aí os hormônios servem para isso, para que funcionem melhor. Então, se a gente interfere no astral, né? E o astral faz parte de algo natural da gente, né? O espírito faz parte de algo natural. Teoricamente, vai estar fazendo algo também no físico, né? Acho que é importante falar isso, Matuca, porque é o seguinte, as pessoas também utilizam uma palavra errada, que eu aprendi também durante os estudos que a gente foi fazendo de chakra, né? Que é a palavra bloquear o chakra. Seu chakra tá bloqueado, né? Às vezes alguém fala isso, não, eu tô sentindo que seu chakra tá bloqueado e tal. Então vamos explicar melhor essa questão aí. Se você bloqueia o chakra, vamos supor que essa tampinha aqui é o chakra, né? Ele gira. Nosso chakra está sempre girando. Tá lá, uma rodinha, girando o tempo todo. Quando você fala que está bloqueado, ele para. Se ele para, vamos levar isso em consideração, né? Se ele parou, a glândula que está ligada ao órgão dele está fazendo o quê? Está parada também. Se a glândula está parada daquele órgão, o que acontece com o órgão? Ele para. Se aquele órgão está parado, o que acontece com o resto do corpo? Morre. Para. Você morre, exatamente. Então, um chakra só está bloqueado quando está morto. Né? O que a gente pode dizer é, o seu chakra está sujo. Ele está passando, ele está desequilibrado, ele está com alguma coisa. Agora, o processo que nem a Vi passou na vida dela, que você falou que isso aí é um lugar para dar uma bloqueada na mediunidade, né? Aí não é bloquear o chakra, é simplesmente maquiar a sua mediunidade. Então, o chakra, ele não só um, mas como vários, são responsáveis para emanar a sua mediunidade. Então, vamos falar da clarividência, que é a mais fácil. Então, a gente está lá com tampinha, né? Ó. A gente está com o nosso chakra frontal aqui ativo, mas para a clarividência funcionar, precisa do chakra frontal ativo, o coronário ativo e o laríngeo ativo. Precisa desses três. Então, o que eu posso fazer para dar uma maquiada? Então, vamos supor que existe... Vamos supor, não, existe. Para entrar na clarividência, eu preciso ajustar a antena desses três chakras na frequência da clarividência. É isso. Quando alguém vai falar, vamos dar uma bloqueada na mediunidade dela, ele só vai dar uma ajustada diferente em algum dos três chakras para mudar essa frequência. Só isso. Ele não está bloqueando, porque se bloquear já era. Então ele está só ajustando essa frequência. É o que o guia às vezes faz com algum médium que quer evitar alguma coisa. Entendeu? Entendi. Eles fizeram isso no kardecismo e até falaram, não vai, a gente não consegue segurar por muito tempo porque é muito forte. 6, 7 meses depois já estava voltando a começar a ver de novo algumas coisas, ouvir. E assim, de fato não demorou muito tempo para voltar. Eu acho que ao que era antes nunca voltou, porque enfim, né? Sei lá, acho que eu devo estar ainda meio desorganizada. Mas eu já tinha começado a ver e ouvir coisas novamente. Mas, o PH, isso não atrapalha num processo do corpo da pessoa, quando eles mexem nessa frequência? Porque assim, não tem como tirar o dom porque foi Deus que deu e só Deus tira, né? Mas quando alguém, igual você falou, né, muda a frequência da rádio ali, isso não atrapalha fisiologicamente a pessoa? Então, atrapalhar até atrapalha pelo simples fato de que é o seguinte, você foi gerado com as células certas, com tanto de cromossomo certo, com tanto de neurônio certo, para que sua vida seja do jeito que é. A mesma coisa para suas frequências de ajustes energéticos quando você nasceu para ser o que tem que ser. Se alguma coisa externa influencia, teoricamente vai influenciar em algo. Se vai ser ruim ou se vai ser bom, a gente não tem como dizer. Vai influenciar, vai. Se é bom ou se é ruim, a gente não sabe. Por que eu tô falando que a gente não sabe? Porque é o mesmo caso de que se você quiser fazer uma plástica no seu corpo, você tem livre-arbítrio. Eu quero mexer no meu nariz.
Você pode fazer isso? Pode. Você tá alterando alguma coisa que veio normal? Sim. Vai ser bom ou vai ser ruim? Né? Pra você vai ser bom, porque você tá do jeito que você queria. A mesma coisa que a mediunidade. Ah, pra mim tá bom, porque eu não queria ver o negócio lá. Agora eu tô certo, né? E horrível. Mas... Oi? Para mim, esse processo foi horrível, porque logo depois eu me sentia muito desconexa comigo mesma. E foi uma época que eu desenvolvi também uma certa depressão. Depois vieram os pensamentos meio suicidas, enfim. Foi horrível. Mas sabe, Vi, no caso mediúnico, eu já comentei isso lá no outro podcast que a gente gravou, de uma maneira bem sutil. Mas o caso mediúnico é o seguinte, eu volto a dizer. Como a mediunidade faz parte do ser humano, não é uma coisa especial, né? É algo que todo mundo tem. Afinal de contas, nós somos espíritos no corpo, né? Como eu falei. É muito mais doloroso você mexer na sua essência do que na carne, né? Então você fazer uma plástica é uma coisa. O corpo vai morrer e já era. Você troca depois, já, né? É só a roupa. O seu corpo espiritual é outra coisa. Quando alguém vai lá e dá uma fuçadinha lá, vou fazer a Vi e parar de enxergar aí durante uns 6 meses, tá? Mas eu tô mexendo aonde? Na sua essência, no seu espírito. Seu espírito é sua essência. Aí a dor é maior, porque para de ser quem você é por essência. As pessoas, acho que é legal você falar isso até, porque aí que tá, o grande mal da humanidade, nós mesmos encarnados, é não aceitarmos a nossa essência. E é isso que traz depressão, ansiedade, medo, angústia e tudo mais. Todas as doenças que a gente pode imaginar é isso. Por quê? Porque a gente não tá mais em contato com a gente mesmo. Perder o contato com quem nós somos e a nossa essência é perder o contato consigo, né? E com Deus também, porque Deus é você, né? Uma parte de Deus é você. Então eu acho que é muito mais complexo. Quando alguém fala, eu não quero enxergar, eu não quero incorporar, eu não quero mais ouvir, você está recusando quem você é por essência, porque se você veio assim, existe um propósito muito maior, né? Existe um propósito muito maior para isso, né? E aí eu acho legal empregar a palavra dom, por quê? Ela não é um dom, né? Mas a gente pode usar a palavra dom no sentido de que você vai fazer algo bom para alguém, né? Então, essa é uma questão muito complexa para nós que somos médiums, né? É fazer o bem para alguém, nada mais é do que isso, né? Toda mediunidade é para fazer o bem para alguém. Toda. Não é para você sair, nossa, eu vejo um monte de espírito. Legal, e aí? O que você vai fazer com isso? Né? Exatamente. Tem uma função. É. E aí, né, o pessoal, né, a gente tem um podcast que a gente comenta sobre isso também, que as pessoas chegam na Umbanda, elas querem sair incorporando, igual você falou no começo. A Umbanda não é só incorporação, existem todas as outras mediunidades dentro da Umbanda também, mas se você não incorpora, você é tido como o patinho feio do terreiro, né? E aí vai do papel do pai de santo e da mãe de santo, ter essa consciência, compreender as outras mediunidades e direcionar a pessoa, né? Exemplo, eu não sei pictografar e entra uma pessoa no terreiro que faz pictografia. Qual é o meu papel? Apoiar, orientar e buscar fontes confiáveis. Então, né? Exemplo, eu conheço o Lívio. Tem um filho na casa que é assim, assim, assim. Você que já faz, como que é o processo, como que funciona? Buscar essa informação, porque a gente não tem a obrigação de conhecer tudo, porque eu não vivenciei a pictografia, então eu não faço a menor ideia de como é desenvolver a pictografia. E aí tem que ter humildade e reconhecer que você não sabe tudo e que você pode ajudar e buscar. Exemplo, eu até falei com o Usher, né? A gente entrevistou o Usher também, e a forma como o Usher psicografa é diferente da minha, que é totalmente diferente do Mestre Rubens, do Chico Xavier. Então, cada um, mesmo tendo a mesma mediunidade, ela é trazida de uma forma diferente, né? Eu lembro que você tinha falado para mim que você tinha escrito um do Pedrinho, né? Do Herê. Esse daí, acho que 2021 lança, hein? Vai lançar? Ano que vem vai lançar, hein, velho? Bom. Então, exatamente. O que vem pra mim, com certeza, deve ser algo totalmente diferente do seu. Ou se for parecido, não é exatamente o mesmo, mas, enfim. Porque nós temos, igual você disse, nós temos uma constituição, tanto do corpo quanto da essência, diferente.
Então a forma de conexões, né, existe a base, igual você tem no seu livro aqui, como cada guia vem, cada conexão primeiro e tal. Mas essa, por exemplo, conectou no meu chakra cardíaco. O que ele faz a partir dessa conexão é diferente em mim, que é diferente em você, né? Então, Exatamente. a gente precisa ter esse cuidado, né? E quando, igual você estava falando que as pessoas devem ajudar com esse dom, infelizmente, às vezes as pessoas caem em mãos erradas, né? Quando vai pedir ajuda. Uhum. Né? E mão errada mesmo, porque a pessoa, em vez de ajudar, direcionar, mostrar a importância. E, cara, pensa, olha que maravilha se você tem um médium clarividente no seu terreiro e você é um pai de santo que não tem essa clarividência e ele tá ali do seu lado, podendo te contar tudo o que tá acontecendo. Exato. Você chegou a conhecer o César? Lá do Pai Rubens? Não, não conheci. Ele que ajudava o pai a escrever o livro, né? Os livros, né? Isso, porque assim, o Pai Rubens ele tinha clara audiência e a vidência, a tela mental, mas ele não tinha clarividência, né? E o César, ele é clarividente O natural, César né? é o cunhado dele, né? Marido da Fátima, é isso? Não sei se ele é... Não é. Esse aí Não? é o que ficava no Tá, lugarzinho, na lanchonetezinha lá, não é que você tá falando? eu acho que é. Não, o César não. O César era médium do terreiro mesmo. Uhum. E aí ele tinha essa clarividência automática aí, que, enfim, ele enxergava, tipo, full time os espíritos, cara. Então ele não sabia identificar, às vezes, quem tava vivo e quem tava morto, né? E aí ele ficava sempre do lado do Pai Rubens nas aulas de magia, quando era magia nova. Ah, acabou de receber o mistério do Mestre Seiman, e aí ele tava presente na turma. E aí ele ficava do lado do Pai Rubens para descrever o que estava acontecendo. E todas as vezes que eles faziam iniciação, eles contavam, a iniciação aconteceu isso, cara. Validar, né? Validar o que está acontecendo. Da hora. Eu vi o mestre, eu não conheci o mestre Rubens em vida, e o mestre Rubens nunca conversou comigo, né, por espírito, mas eu já vi o mestre Rubens em 3 iniciações de magia que eu fiz. Que da hora. Ele do lado, né? A primeira vez que eu vi o mestre Rubens foi através de uma filha dele que estava fazendo umas magias com a gente, e aí eu o vi do lado dela. A segunda vez foi lá no Alexandre, na minha iniciação na magia do fogo, o mestre Rubens estava lá e tinham 7 guardiões enfileirados na frente do Alexandre e uma ave fênix voando no... Mano, foi fantástico. Foi uma coisa assim, inexplicável, foi sensacional. E esse dia foi muito legal porque o Alexandre ia falando, né, que vai falando na linguagem cristalina, né, para iniciação. E eu tava entendendo tudo, cara. Eu falava, mano, como é que eu tô entendendo isso que ele tá falando? Como é que pode? Ele falava, e aí eu sabia o que ele tava falando, e eu já fazia, enquanto as pessoas ainda estavam se preparando para fazer o que ele tava falando depois, né? Que fala umas direções, umas diretrizes. E eu ficava, caralho, como é que eu entendo isso? E aí você falou da essência, eu lembrei disso, né? A nossa essência tá aqui. E aí, se alguém mexe na minha clara e audiência, essa minha essência eu não teria dado conta de entender. Uhum. Né? Exatamente. É perigoso isso, cara. E aí, quando a gente fala que é necessário estudo, é necessário compreensão das coisas, não é porque a gente é chato e os bitolados do estudo. É porque senão você fica refém dos outros, cara. Eu falei isso, né, Vi? Falei na gira passada, na gira de caboclo, na gira passada. A pessoa não vai saber, nem sabe quando a gente vai postar, mas quando a gente fez o ritual de caboclo, não sei se você viu as fotos que eu postei, a gente encheu de erva o terreiro muito mesmo, e a gente foi fazer a incorporação só pro final do desenvolvimento, a gente ficou fazendo ritual xamânico, com erva, porque ela também fez xamanismo, né, então ela também vai conduzindo e tal, e a gente tocando tambor, fazendo um bagulho muito foda, né, pra gerar uma conexão, e aí a gente falou, né, tudo que a gente passa aqui é o que a gente conhece. Mas não fiquem parados nisso. Não seja refém do nosso conhecimento. Busquem o de vocês, né? Questionem, vão atrás. Se vocês quiserem ler as fontes que a gente tem, leiam. Se quiser fazer, cara, vai atrás, não seja refém. E, cara, eu sou o pai de santo falando para os meus filhos não serem refém de mim. Porque, sabe por quê? Eu acredito que você também tem essa ideologia. Cara, quando você se sente livre, um pássaro que se sente livre, ele volta, né? Então, se você prende uma pessoa, quando ela vai embora, ela não volta mais. Então,
Eu acredito que a Umbanda está mudando muito de quando eu entrei para agora, mudou absurdamente. Da gente deixar as pessoas buscarem informação e aqueles pais de santos que não passam informação mais, mãe de santo que retém tudo, eles estão fadados a acabar, porque o mundo não permite mais esse tipo de comportamento, né? E aí livros como o seu, né, só para mostrar aqui de novo, livros como o do PH, que ensinam coisas que as pessoas não querem saber, são importantes demais, porque aí você faz... É aquilo que você falou, a ciência e a filosofia ao mesmo tempo numa incorporação, né? Uhum. Então, eu acho essencial. O livro do PH foi lançado pela editora Madras. Foi ano passado o PH que lançou? Foi ano passado e em 3 meses esgotou a primeira edição. Sensacional. Já tá na segunda, no finalzinho da segunda, se eu não me engano. E a cada edição é uma tiragem grande, né? Eu acho que são... Se eu não me lembro direito, mas acho que são 3.000. É uma tiragem grande. É bastante, é. É bastante. É um livro bem... E é muito bacana, assim. É um livro muito bacana. Eu recomendo mesmo, assim. E, cara, eu recomendo todo tipo de conhecimento, desde que você não queira passar por cima do seu pai e mãe de santo, né? Você tem que também, igual você falou, uma hierarquia. Falou no Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra, né? Conhecimento você pega em qualquer lugar, né? Conhecimento, se quiser saber, se você quiser ver como é que faz uma cirurgia no coração na internet, você vai saber, mas isso não te torna médico. Exato, exatamente. E como bom filho de Obá que eu sou, eu racionalizo tudo, eu foco tudo. E, cara, quando eu pego para ler, eu vou até o fim mesmo, focado para buscar a informação, porque a gente tem, né? Eu já tenho isso, né? De querer estudar bastante. E o nosso papel de sacerdote nos faz ter que ter essa postura, né? E aí a gente passa para os filhos e absorve quem quer, e na Umbanda é assim, né? A gente está com esse podcast, a gente gravou, você contou coisas maravilhosas. Tem gente que vai falar que é baboseiro e tem gente que vai falar, caralho, era isso mesmo que eu precisava, né? Então, se você gostou, cara, vai fundo, vai atrás mesmo, pesquisa, chama o PH nas redes sociais. Depois, se quiser passar as suas redes sociais também, PH. E se você não gostou, cara, segue sua vida, não enche o saco, tá todo mundo feliz. É isso aí. Você sabe, Matuca, que ainda tem mais coisas para... Óbvio, sempre vai ter mais coisas para falar de chakras, né? Quando normalmente me chamam para fazer alguma palestra, eu cito as mesmas palavras que o Flecha Dourada falou para mim quando eu comecei a escrever o livro, né? Porque quando eu comecei, lógico, quando a gente sempre está aprendendo, isso é fato. Mas no momento que eu comecei a escrever, eu pensei assim, poxa, a galera não vai aceitar esse negócio na Umbanda, né? O negócio não tem nada a ver, né? Aí o seu Flecha virou assim para mim e falou: o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse quando ele anunciou a Umbanda? Eu falei, falou tanta coisa, né? Mas ele falou uma questão de aceitação. Eu falei, ele falou que vamos acolher a tudo e a todos, assim como Maria acolhe Jesus nos seus braços, né? Aí ele, muito bem. Aí, repete de novo, vai acolher a tudo e a tudo, né? A tudo e a todos, né? E aí eu levo isso comigo, né? Então, tipo, peraí, a Umbanda vai acolher a tudo, sem exceção, cara. E a todos, sem exceção, né? Então, quando ele fala tudo, é tudo. Tudo, não tem essa de... não posso colocar isso aqui? Não, pode, claro que pode. A Umbanda aceita. A gente tem uma coisa hoje, algumas pessoas, né? Tirando, né? Não tirando, né? Porque não é tirar. Trazendo outras questões de surgimento da Umbanda e tal. Cara, eu acredito muito que a Umbanda, né? E eu sempre falo isso. Por que o rito fundador do Zélio é o que mais se expandiu, o que mais foi aceito? Porque ele foi o único que não quis segregar. Ele abriu as portas para que todos entrassem, né? Então tinha o Omolocô, que era um culto focado para o africanismo, a Macumba Carioca, que era uma coisa, o Catimbó, os Jeremeiros, a Pagelança, né? E entre outros ritos, né? O kardecismo, o catolicismo, enfim. E aí o Caboclo falou, cara, vamos juntar todo mundo aqui e vamos fazer, né? Vamos partir de um princípio de que tudo é aceito, né? E que todos são aceitos.
Por isso que é o mais propagado, mais difundido, porque aquele que aceita, né? Aquele que aceitou todos do jeito que eles são. É isso aí, né? Aberto para todos e para E aí, todos. nem de novo do seu livro, quantas vertentes religiosas, espiritualistas, ou de corporações, enfim, aceitariam o seu trabalho se não fosse a Umbanda? É verdade. Cara, né? Então, por exemplo, quando o mestre Rubens começou a psicografar, não, psicografia é coisa do kardecismo. O mestre Rubens, ele trouxe isso, e depois do mestre Rubens, quantos não somos, né? Porque eu me coloco como parte. Se não fosse o mestre Rubens, talvez eu nunca tivesse escrito o livro dos 7, né? Então... E ele também não trouxe só essa questão da que você tá falando, mas ele também trouxe a questão da magia, né? É isso, a magia. Ele trouxe bastante coisa do esoterismo para dentro da Umbanda, né? É isso, PH, é isso. Então, essa é a Umbanda que eu acredito. Umbanda sagrada, Umbanda isso. Não, cara, eu faço Umbanda e aí eu não entro em discussão, PH. Né? Eu tenho minha crença, o que eu passo para meus filhos é origem. A origem a partir do Zélio, mas não o Zélio que começou tudo. Existia tudo antes do Zélio. Mas a partir do Zélio, que o caboclo, na verdade, não o Zélio. O Zélio era instrumento de 17 anos, né? A partir do caboclo, que falou, vamos juntar a bagaça toda num lugar só, vai ficar mais fácil, né? Vamos fazer juntinho, vamos dar as mãos que vai ser mais fácil. E aí com o tempo veio tudo para Umbanda e tudo virou Umbanda, aí virou Umbanda sagrada, Umbanda esotérica, Umbanda molocô, Umbanda iniciática, né? E aí no final das contas é a Umbanda que o caboclo fundou, que ele queria na verdade fazer uma Umbanda de todos. de tudo. É isso, cara. Por mais que o Zélio se intitulasse Kardeci espírita, né? Espírita umbandista, o caboclo nunca falou isso, né? Uhum. E aí, né? Como que o caboclo... Não, a gente fugiu bastante do assunto, mas tudo bem. Tem problema, é Umbanda, né? Quando o Sete Cruzilhadas vem e fala, o caboclo do Sete Cruzilhadas vem e fala que vai fundar a religião, aí no outro dia ele incorpora e fala que, né, abre os trabalhos, vou colocar assim, abre os trabalhos. Mas quem firma tudo lá e começa é o Preto Velho, é o Pai Antônio. O Pai Antônio incorpora, sai da mesa e pede o cachimbo. A partir dali já tá feito o ritual de Umbanda, né? E essa beleza, né? Voltando àquilo que a gente falou ontem, né? E cara, e tudo bem se você não... aí que tá, e eu vou falar, eu posso estar sendo até, né? Mas pouco importa quem fundou Umbanda, cara. Né? Não é desmerecendo, né? Mas pouco importa quando começou. Você acha que o pai Rubens estava se preocupando com isso? O pai Rubens, ele não estava se preocupando com isso, ele tá fazendo dele lá, junto com a espiritualidade dele, aceitando todo mundo que ia lá. Se batia na portinha dele, ele deixava entrar. Uma coisa que a gente conversou com o David, e o David falou, né? Ele fala assim, o pessoal tá falando do que eu tô dizendo da questão de racismo, mas eu não tô falando de 1908 do Zélio, não. Eu tô falando de agora, 2020. O racismo na Umbanda existe hoje, não é de 1908. Eu não tô falando do Zélio, as pessoas não estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando de hoje. 2020, 2021, 2022, que a gente vai ter um presidente que é preconceituoso, machista, homofóbico, racista, e existe isso dentro da Umbanda, e as pessoas não querem falar. É isso, né? Mano, ok, no passado, historiadores, pesquisadores, aí tem o mestre Alexandre, tem o Diamantino Trindades, que são os pesquisadores, eles fazem essa parte de pesquisar, e aí você compra a ideia que você quiser e tá tudo certo. Mas vamos falar de hoje? Hoje a gente precisa mudar o cenário da Umbanda. A Umbanda é uma religião inclusiva que aceita tudo e a todos. E por que a gente está tendo tanto problema de preconceito? Por que a gente está tendo tanto pedófilo? Cara, teve já acho que 2, 3 casos, só em 2020, de pais de santo. E ainda usando guia, como o Zé Pilinta, pra... mano. Mas isso também não... Querendo ou não, isso também não é de agora, né? Então, mas... Quanto tempo você já não viu histórias assim, né? De Zé Pilintra querendo pegar não sei quem... De Exu querendo pegar não sei quem. Essa história de Pombagira ser prostituta veio também de pessoas que criaram esse conceito, de pessoas que praticavam isso.
E aí, a gente entrar nesse assunto, a gente podia marcar um dia para conversar desse assunto, assim, tipo, cara, tem umas histórias absurdas, assim, que eu dá vontade de... Eu passei por uma pesada, que é muito boa, não tem nada a ver com nada, mas é muito boa. Eu tava num lugar, eu fui visitar, né, um lugar, e aí tinha uns médiums, nitidamente não estavam incorporados. Nitidamente. Não preciso, eu não tô julgando, porque nitidamente não estavam. E aí e era a festa de Zé Pilintra, as pessoas queriam que eu incorporasse, porque eu era o único ali que incorporava o Zé Pilintra. Eu levei até as coisas do Zé para incorporar mesmo. Uhum. Só que a hora que eu cheguei, comecei a ver aquilo lá, eu falei, eu já não gostei. E aí começaram a incorporar, e xingando os outros, ofendendo, tipo um bagulho feio mesmo. Aí o seu Zé falou, deixa eu incorporar, eu vou sentar a mão na cara desse cara aí, ele vai ver quem que tá incorporado. Eu falei, não, então vamos embora, pai, pra não dar... Vamos embora para não dar ruim, porque o seu Zé, o pessoal fala, mas um guia vai fazer isso. Meu, o guia, ele não é um orixá. Ele é uma pessoa evoluída, ascensionada, mas ele não é obrigado a aceitar palhaçada em nome deles. O cara tá difamando a religião. Se eu deixasse o seu Zé ali, ele falou, deixa eu incorporar, deixa eu ali resolver isso. Eu falei, não, vambora. Melhor. Recentemente, eu vi uma história de um pai de santo incorporado com uma pombagira que esfaqueou um cara. Não sei se vocês chegaram a ver isso. O que aconteceu? Então, na verdade, tipo, eu acho que o pai de santo tinha uma rixa com o cara, sei lá, e ele simplesmente esfaqueou o cara falando que tinha sido a pombagira. As ideias. Olha os chakras desequilibrados aí, PH. Tem que já fazer um... Meditação. Bom, eu vou então encerrar esse episódio. Muito bom, gente. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, por terem aceitado o convite. Vou pedir para todo mundo que assistiu até aqui, curtir, compartilhar, como sempre. Mandar para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esses conteúdos são extremamente importantes e a gente tem que trazer aqui a macumba, a umbanda de uma forma diferente. Matuca, PH, se vocês tiverem alguma coisa para falar, mensagem final, fiquem à vontade. Eu já encerrei por aqui. Eu agradeço o PH mais uma vez pela oportunidade de falar com a gente, por nos trazer esses conhecimentos que não são muito falados na Umbanda, mas devem ser ditos. Quando a gente... Tem até um vídeo do Umbanda EAD que eles mostram as conexões dos guias através dos chakras, e é mega importante o PH trazer isso. Esse aprofundamento, mas como ele diz, ainda tem muito mais para se conhecer, se aprofundar. Aqui ele fala dos mudras também, e se a gente olhar alguns Exus, o caboclo que faz aqui, tem todas umas referências que daria outro podcast para o PH falar com a gente sobre mudras. Então, todas essas questões que o PH traz no livro é mega importante. Eu indico sempre no meu desenvolvimento mediúnico para os meus filhos da casa, para os filhos de santo, que eles busquem o conhecimento, né? E quanto mais pessoas falando coisas coerentes na Umbanda, melhor para o nosso desenvolvimento e melhor para todos. E eu gostaria muito, assim, se tiver algum pai de santo ou mãe de santo ouvindo, além de indicarem o livro do PH, que a gente pare de ter vaidade, cara, e vamos se unir, né? Todo mundo faz um trabalho bom. O Adriano Camargo fala bem de ervas, o David fala bem das ervas, o mestre Alexandre tem a teologia. Cara, e se todo mundo vai ser bom em alguma coisa, e no final, se juntar todo mundo, a gente faz o que tem que ser. É isso. Muito bom. Como diz o ET Bilu, busquem conhecimento, né? Mas brincadeiras à parte, a questão é aquela lance da verdade, né? A gente fala tanto da verdade, né? Isso é uma verdade, isso que você falou sobre chakras? Não, é só uma das minhas verdades e que eu posso mudar a qualquer momento e que isso pode ser diferente daqui a um tempo, mas é o que tem para hoje, né? E é o que está fazendo sentido para mim nesse momento. E assim com tudo na vida é assim, né? Você muda de opinião, você muda de
de sentimento, você muda de momento, e assim uma vez eu fazia yoga, né? Uma vez o meu mestre de yoga, eu tive sorte de fazer yoga com um indiano, né? Ele nem sabia falar português direito, ele falava enrolado, né? E ele que me ajudou bastante até nesse estudo de meditação, de chakra também. E ele falava assim que... Aliás, ele repete essa frase porque é uma frase conhecida, né? Mas ela é bem antiga, que é: nós somos seres como um rio que está em constante movimento. A água de agora não é a mesma água de agora, né? A água do rio de agora não é mais a mesma água do rio de agora, né? Porque está sempre a mesma em movimento. Então, é isso. Não existe verdade absoluta. A única verdade absoluta, se é que existe, Deus que detém ela, né? Então, se a Umbanda tem 112 anos, para mim, beleza. Se ela tem 300 para outra, também beleza. Se ela tem 500, também beleza. Não importa, desde que ainda a essência se mantenha. E aí, temos muito o que aprender sobre nós, sobre o outro, sobre o universo, sobre tudo, né? Então, que a gente se dê a oportunidade de aprender, que é uma coisa maravilhosa, né? Aprender, se desconstruir, né? Parar de ser rígido, né? Que nem a pedra ela é constante, né? Uma hora ela vai se partir, né? Então, por que a gente tem que ser calcificado, né? Então, que a gente possa sempre agregar. E eu vejo que a proposta de vocês aqui nesse podcast é justamente essa. Não importa se eu sou de Umbanda sagrada, se eu sou de Umbanda esotérica, se eu sou de Jurema, se eu sou de, enfim, de Candomblé, vai falar de orixá de maneiras diferentes e ainda assim tá certo, né? E é isso que importa. Sim. Gratidão a vocês, mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Gratidão a todos os irmãos que estão ouvindo, as 12 irmãs que estão ouvindo, por estar aqui com a gente nesse encontro. Muito, muito axé, saravá e mojubá para todos. Axé, saravá, mojubá. É.